Itaplay, personalidades e destaques. Patrocínio Pintão, o rei do frango frito. Laboratório Italab Medlabor, Casa das Telhas e Madeireira. Funerária Itapirense Aliança Familiar. Moe Pneus Centro Automotivo. Combal, tudo em elétrica e iluminação. Pesqueiro Recanto do Trevo, no final da Rua Lindóia. Cristália, sempre um passo à frente. Muito bem, começando mais uma edição do programa Personalidades e Destaques, parceria da Itaplay com a Mogiplay. Como nós anunciamos, hoje recebendo no estúdio da Mogiplay, e vamos buscar conexão também com o Rodrigo Gutenberg, professor Rodrigo Gutenberg. Ele é formado em História, autor de diversos artigos relacionados a 1932, a Revolução que foi a Revolução Constitucionalista, né? E é o coordenador histórico também de todas as edições já realizadas do consagrado júri do MMDC 32, que ocorre anualmente. Agora, claro, por causa da pandemia, vão ter que fazer via live, alguma coisa. E estou aqui também no estúdio com o Fernando Nastri Palmieri, presidente do MMDC de Itapira, Luz da Pátria. Ele é presidente do Grupo dos Escoteiros de Itapira, 193, São Paulo. E a gente, falar em São Paulo, a gente já vai direto lá com o professor Rodrigo Gutenberg para sua consideração inicial aqui no programa. Boa tarde, fera, que prazer tê-lo aqui em nossa companhia. Deixa eu só pegar o retorno aqui. Poxa, JP, meus caros ouvintes, Fernando Palmieri, a todos aí do sem áudio. É um prazer enorme estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho sobre esses temas tão importantes da nossa história que corroboram com a nossa atualidade. Legal. Tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo magnificamente bem. Também ouço o senhor muito bem. Tá bom, ver. O Fernando vai acabar Ele já está ajeitando aqui o som no estúdio pro meu querido Fernando Nastri Palmieri. Boa tarde, Fernando. Prazer tê-lo aqui para a gente falar um pouquinho da história de 1932, essa revolução que aconteceu e envolveu Itapira, Mojimirim, envolveu principalmente onde eu moro hoje, Eleutério. É claro que isso mexeu com o Estado e com o país todo, que a partir de 1932 se fundou e se criou a nova Constituição. Prazer tê-lo aqui em nossa companhia. Obrigado, JP, é um prazer, boa tarde a todos. A Revolução de 32 foi muito mais do que apenas uma insurgência popular por mero capricho ou interesses escusos. Ao contrário, foi um grande movimento popular de âmbito nacional, envolveu outros estados também, como Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, alguns estados do norte tiveram combates, inclusive, né? Batalhas navais na região amazônica, mas o foco principal foi o movimento MMDC, que começou dia 23 de maio de 1932, que após uma grande passeata, houve um embate entre os paulistas e forças federais ou simpáticas ao governo Getúlio Vargas, um governo provisório desde 1930, prometia uma nova Constituição e não ocorreu. Quando, então, nessa manifestação foram mortos os jovens Martins Miragaia, Drauzio Camargo, além de outros feridos, né? Os 4 jovens, 2 deles foram feridos mortalmente no mesmo dia e outros 2 morreram, um no dia seguinte, e o Drauzio, o menor, com 14 anos de idade, faleceu no dia 27 de maio. Com esse crime ocorrido ali perto da Praça da República, em São Paulo, houve a manifestação e a organização inicialmente secreta do movimento que pretendia destituir Getúlio Vargas do poder,
central, né, do governo federal, e exigindo uma nova Constituição Federal para que não só São Paulo, mas o Brasil tivesse mais liberdade, mais democracia, mais justiça, né, e com um governo que fosse legitimamente eleito pelo povo, né, através do voto popular. Então, de 23 de maio até 9 de julho, os paulistas e outros dirigentes de estados vizinhos se organizaram para exigir do governo Vargas esta Constituição nova, né, que garantisse os direitos fundamentais do povo brasileiro, não apenas paulista. E aí, 9 de julho, houve o deflagrar da Revolução Constitucionalista, como nós conhecemos. A Revolução durou praticamente 90 dias, né, 3 meses, até que em 2 de outubro de 1932 foi assinado o Pacto de Cessação das Hostilidades, ou um armistício, né, assinado numa escola estadual na cidade de Cruzeiro, quando efetivamente os dois lados, federal e paulista, baixaram as armas. E, na verdade, muitos dizem, São Paulo perdeu belicamente, mas ganhou moralmente, porque em 1933 houve a Assembleia Constituinte Federal e em 1934 a promulgação, então, da Constituição Federal, já em janeiro daquele ano, garantindo uma série de direitos, inclusive, dentre eles, o direito das mulheres votarem e serem votadas, né? Então foi um momento histórico muito importante, que infelizmente as escolas hoje em dia não falam tanto ou quase nada, né, sobre isso. Infelizmente também nos últimos 14 meses nós nos vemos aí tolhidos do direito e da possibilidade de enaltecer o civismo através de desfiles, através de solenidades para lembrar desse fato histórico fundamental para nós, paulistas e brasileiros. Mas existe o movimento MMDC e a Sociedade Veteranos de 32, até hoje, do qual eu faço parte orgulhosamente, professor Rodrigo também. Eu sou o fundador e presidente do Núcleo MMDC, um braço da Sociedade Veteranos, na cidade de Itapira, representando também a região da Baixa Mogiana. Legal, você falou aí com um detalhe interessante, que foi que o Estado de São Paulo não ganhou belicamente. Belicamente ele não ganhou no corpo das armas, no embate, na batalha, mas que politicamente, depois do armistício, do fator de acertar a situação, em 1934 foi promulgada, aí já foi a nova Constituição de 1934, que acabou sendo revisada em 1988. Agora, então, vou voltar com o professor Rodrigo Gutenberg, direto da capital Bandeirantes. Ele citou aqui 23 de maio e tem uma bela avenida aí em São Paulo, conhecida como 23 de maio, para nós pegar essa vertente, professor. Exatamente. Nós temos essa avenida 23 de maio que foi sendo construída ao longo de algumas décadas, né? Antes chamava Avenida do Tororó ou Avenida do Anhangabaú, que passa um córrego lá, né? Córrego do Anhangabaú, que hoje está canalizado. E essa avenida sai ali do Anhangabaú e vai até o obelisco do Ibirapuera. O obelisco, vocês conhecem o obelisco, um dos fundadores do obelisco é o Coronel Vieira, que o nosso querido Fernando tanto preserva a memória desse homem. O senhor também, por conta de fazer o trabalho com o jornalismo. E o itapirense tem grande relevância na construção do obelisco. Eu acho isso muito legal. Coronel Francisco Vieira. É isso, Exato. Fernando.
Exatamente. Rodrigo, O patrono da nossa condecoração exato. do núcleo MMDC de Itapira. Né? Professor Rodrigo, você respira isso, você vive isso, é um professor que eu, quando assisti a sua primeira palestra, eu me arrepiei e entendi a importância que foi a Revolução de 1932. Eu passei a entender a Revolução depois que eu assisti a sua palestra. Naquela oportunidade, na Casa da Cultura, uma homenagem que nós fizemos, onde eu debutei como mestre de cerimônias no Luz da Pátria, onde o Fernando Palmieri acabou homenageando muitas pessoas naquele momento, onde eu conheci o Dr. Ello Gamaliel Falco Costa e a gente fez grandes amigos lá. Agora, hoje a escola não divulga muito, parece que fica meio relegado a segundo plano a história. Isso se dá por falta de memória ou os nossos educadores não estão imbuídos de ensinar a verdadeira história do Brasil? Porque isso eu acho que é um marco, 1500 o descobrimento e 1932, quando há uma participação popular que ela chega até a arte da guerra, até brigar, a embate, irmãos matando irmãos, patriotas matando patriotas. Exatamente. O senhor mesmo respondeu a pergunta quando indagou qual seria a resposta, e é exatamente isso. Infelizmente, nós temos aqui um déficit brutal sobre a intelectualidade de nossa própria história, e os valores pelos quais hoje tanto preservamos são tão importantes para nós, essas coisas que chamamos de valores, como, por exemplo, o civismo, o patriotismo, a consciência do dever a cumprir, né? Tudo isso está sendo esquecido. E por quê? Propositalmente. Para que haja uma manipulação. O resultado é sempre esse, quando a gente reflete o motivo pelo qual um tema tão importante como a Revolução de 32 não é presente na grade curricular, nem paulista e nem nacional. Então a gente fica à mercê de um profissional aqui a rolar, que possa então, através, com muito mérito, falar sobre esse ponto tão importante da nossa própria identidade histórica. Então realmente o que falta é que não só o ensino da Revolução de 32, como outros temas também de relevância, sejam então perpetrados na população através do ensino que esteja então na grade curricular, pública e privada. Então, desta forma, fazendo esse trabalho, capacitando profissionais para que possam então incutir isso curricularmente nos alunos, nós tenhamos então um futuro com pessoas que possam continuar mantendo esses valores que são importantes para nós que eu digo não é nós do MMDC, não é eu, Fernando Palmieri, eu estou falando para toda a população. Porque se nós temos então um decálogo judaico-cristão que rege como é a nossa sociedade, né? Vocês sabem, somos cristãos, querendo ou não, preservamos esses valores. Os nossos direitos de democracia, de liberdade e políticos, eles são todos ali, estão todos dentro de um caldeirão chamado Revolução de 32. E isso não pode ser perdido, deve estar vigente na grade curricular, e assim a gente vai conseguir colocar isso para os alunos futuros. Né? Não pode ser esquecido, cair nas valas do esquecimento, e muito menos nas trincheiras que foram deixados, marcados, a história da Revolução de 1932. Quero aproveitar e agradecer minha equipe técnica aqui, meu querido Rafael Bertanha, o André que está dando aquele suporte, meu grande companheiro, o doutor José Hortêncio Francischini, e o pessoal que dá o respaldo publicitário a esse programa, né? Nós estamos em rede, conseguiu lá com a Rádio Clube de Itapira, Rafael? Ele está tentando a conexão também lá com a Rádio Clube de Itapira, provavelmente o meu companheiro Chico Carlos também. Um abraço aqui pessoal da Vasoli Empréstimos e Financiamentos, Job Advogados Associados, Rafinato, que são os produtos maravilhosos, é o sabor de um produto especial, Escritório de Advocacia Francischini, Funerária Itapirense Aliança Familiar, Pesqueiro Recanto do Trevo, Combal Hidráulica e Elétrica, Colégio Objetivo lá do Felipe Fraceto, Cristália sempre um passo à frente, Cartório Meisicas na Praça Bernardino de Campos, Itapira, Sucatas Leão, Reciclando para o Futuro, Móis Centro Automotivo do Júnior, um abraço também para a doutora Roberta Carmona do Laboratório Italab Medilabor, Casa das Telhas e Madeireira do Zé Carlos da Meri do Thiago e Wesley, e Pintão, hein?
Pintão, o rei do frango frito Itapira, na Avenida Castro Alves 296. Bom, a gente volta aqui a bater um papo com esses dois convidados especiais que hoje arrumaram um localzinho a agenda deles para nos atender a Itaplay e a Mogiplay. Voltando com o Fernando Nassi Palmieri. Fernando, o doutor Rodrigo, o professor Rodrigo foi muito nítido e cristalino quando ele disse que faz falta mesmo no currículo escolar. Eu acho que até por parte dos nossos docentes, que muitos deles nasceram depois de 1932. Eu acho que quando eu estava na escola, muitos viveram aquele ditado. Para uns é história, né? Para um é história, para outro é relação de vida. Em 1932, o meu pai estava lá, o professor acabou pegando isso. Mas isso não foi esquecido ao longo do tempo e que precisava dar uma reavivada nisso, não só nisso, mas eu falo até pela cidade de Itapira, que tem uma história bonita do Joaquim Firmino, que através da morte dele, um crime fenomenal, complicado, um sangrento, que depois, em seguida, a princesa Isabel, no mesmo ano, decretou a Lei Áurea. Então, estão na mesma vala do esquecimento, uma história que é municipal para uma história que é nacional. Exatamente. Eu acredito que sempre a história está atrelada a movimentos políticos, econômicos, culturais, mas são história. E cabe aos historiadores, aos pesquisadores, aos entusiastas e a qualquer cidadão daquele país buscar informações sobre a veracidade dos fatos, buscar elucidar temas que muitas vezes são desconhecidos ou deturpados pela cultura vigente, pela educação atual, ou até mesmo pelo interesse, como que é gerado o interesse no cidadão. Ele, a partir da infância, precisa ser estimulado, ele precisa ser oportunizado para que essas crianças comecem a pesquisar, a estudar, a ver, conhecer, escrever sobre, ler ou assistir algo a respeito. Então, quando não é oportunizado, a criança vai para o outro lado. Ela começa a pensar diferente, de acordo com a cultura, o entendimento, até a ideologia que é imposta nas escolas. E a gente sabe que isso vem de um aparelhamento de décadas, das últimas 3 décadas, pelo menos, aqui no Brasil. Então, o que eu posso fazer, o que o Rodrigo, o que o JP pode fazer a respeito? Como uma formiguinha, ou 3 ou 10, que vão caminhando, levando a sua folhinha até o formigueiro, nós vamos preenchendo esse formigueiro com alimentos, com materiais que possam contribuir para o crescimento da sociedade. Então, em 2013, eu que fui escoteiro quando pequeno, resolvi, quando meu filho do meio fez 7 anos, fundar um grupo escoteiro oficial na cidade de Itapira, porque até então não havia. Então, uma cidade de 72 mil habitantes lá em 2013, sem um único grupo escoteiro que pudesse complementar a educação formal de uma forma lúdica, de uma forma empírica, levando os jovens, crianças, adolescentes para experimentar a vida, subir numa árvore, rastejar na lama, fazer uma fogueira de forma segura, fazer o seu próprio alimento, descobrir sobre como lidar com o meio ambiente, a importância da água, a importância do ar, do lixo, a importância do seu papel na sociedade como cidadão. Então, não é esperar o jovem fazer 18 anos para ele se sentir cidadão, porque pode votar, porque pode ser preso, pode ser julgado, mas também ser cidadão desde a infância. Legal.
Eu vou só pedir um intervalo rapidinho mesmo, eu vou voltar com o Dr. Rodrigo para ele contar, aí vir na narrativa. A gente está cobrando muito disso e o Dr. Rodrigo, o professor Rodrigo Gutenberg vai vir fazer um histórico do que foi a Revolução de 1932. É pá e bola, a gente volta rapidinho. Casa das Telhas e Madeireira. Cobre qualquer orçamento. Aceita todo tipo de cartão de crédito. Tradição, qualidade e credibilidade no mercado de telhas e madeiras. Casa das Telhas e Madeireira. Avenida Cira Aparecida Vieira Serra 219. Telefone 3863-2048. Combal. Variedade de modelos e ótimos preços em ventiladores, calçados para trabalho com tecnologia alemã e biqueira de PVC. Tudo em elétrica e iluminação para a sua residência ou comércio. Avenida Brasília 340, Jardim Magali. 3863-5024. Colégio Objetivo Itapira. Matrículas abertas. Informações 3863-3303, WhatsApp 99930-4672 ou acesse objetivoitapira.com.br. Sucatas Leão. Compra todos os tipos de materiais recicláveis. A Sucatas Leão está em Itapira e vai também até você. Telefones 3813-3823 e 998460504. Sucatas Leão, reciclando para o futuro. Muito bem, voltando então a falar com o professor Rodrigo Gutenberg, da Capital Bandeirantes. Professor, gostaria que você fizesse aí esse bloco, vou deixar só praticamente para você, fazer um histórico do que foi, quando começou, o ápice, como terminou, dentro daquele seu romanceado, das suas romanceadas palavras, de como começou 32, como começou a Revolução e como que ela se terminou, praticamente uma síntese daquilo que foi a história. Claro que você não conta a história em 15, 10 minutos, dá para fazer uma metáfora só praticamente, né? Porque esse tema é bem complexo. Imagine que temos um mapa-mundi aqui na nossa frente e cada país, cada cidade é uma gavetinha de uma coisa que nos conta muito sobre a Revolução de 32. O tema é bem complexo. Então a gente consegue passar um panorama geral. O nosso querido Fernando Palmieri já deu algumas pitadas bem importantes do que foi. Resumiu muito bem, mas se a gente ficar puxando, a corda não para nunca, porque o tema é muito complexo, grande e interessante. Bom, vale destacar o motivo pelo qual aconteceu a Revolução de 32 para que a gente entenda essa importância dele. Então eu volto um pouquinho, me acompanhe, não chegaremos lá no Paleolítico, vamos voltar só alguns anos, né? Então eu proponho aqui a reflexão de que iniciamos a entender isso com a instauração da República, né? Em 1889. Nós temos o golpe que gerou essa República, o fim do Império. Então o Brasil passa a ser uma república com tudo que uma república tem direito. Inclusive, até mesmo pitadas ditatoriais aí. Bom, a república tão jovem é chamada hoje, já um nome consagrado, República Velha, ela deixa de existir com o golpe, com outro golpe, em 1930, que é quando Getúlio Vargas e seus amigos da Aliança Liberal, com o apoio bélico de militares, sobretudo de homens de caráter tenentista, dão este golpe novamente na República, derrubam o presidente, impedem que o presidente eleito assuma e instauram aí o governo provisório, como o nosso querido Fernando lembrou. O nome era governo provisório. O Getúlio Vargas ele era o chefe do governo provisório. E era um governo que tinha características nacionalistas e tinha ali seus namoros com governos que estavam vigentes em alta em todo o mundo. O Salazar em Portugal, nós tínhamos o Franco na Espanha, o Mussolini na Itália, o Hitler na Alemanha, e no Brasil nós tínhamos o Getúlio Vargas sendo aí um pouco mais fascista, mas claro, seria um absurdo chamá-lo de fascista completamente. Então, o Getúlio Vargas decide dar este golpe junto com esses aliados que eu falei, Aliança Liberal e Tenentista, com o fito de acabar com a República Velha, que tinha suas características aí de ser
uma oligarquia muito fechada entre São Paulo e Minas Gerais. Rio Grande do Sul ficava mais relegado ao que esses dois estados aí pediam que fosse feito. E nós tínhamos também um grande problema, mundialmente conhecido e já criticado, que era o voto de cabresto. Não havia, assim, não havia uma justiça que cuidasse da liberdade eleitoral para que a população pudesse votar, nem todo mundo tinha seus plenos direitos de democracia estabelecidos. Então eles vêm com a promessa. Vale lembrar que não era só Getúlio Vargas, Aliança Liberal e Tenentista. Tínhamos aí também pessoas e oligarquias e outras lideranças de outros estados que não pertenciam especificamente a esses grupos, mas eles sim ajudaram a fazer a Revolução, o golpe que gerou a Revolução de 30, né, que se inicia em 3 de outubro e se consuma em 3 de novembro. Então, o intuito era derrubar o governo para fazer uma revolução, mudar o Brasil, né, dar um novo caminho. Então, a promessa era linda, maravilhosa. Possivelmente nós, nessa atual situação que vivemos com os governos aqui que temos, eu generalizei, tá? Não estou puxando a sardinha para nenhum nem para outro. Quem está insatisfeito com algum governo, né, veria na Aliança Liberal e nos tenentistas ali uma oportunidade de revolucionar e mudar o Brasil para melhor. Então muitas pessoas viam isso naquele momento, né? O Partido Republicano Paulista, que era mandatário, já estava caduco, né? Então eles conseguem consumar o golpe e instalam o governo provisório, e Getúlio Vargas era o chefe, tudo fazia através de decretos. Só que ele tinha várias características de uma ditadura e logo tomou esse conhecimento pelo povo, né? Porque várias outras coisas criminosas aconteciam, né? Coisas simples, como, por exemplo, um militar ir numa barbearia e falar, olha, coloque na conta da Revolução, não vou pagar, não preciso pagar, né? Isso aconteceu, né? Então o povo se viu alijado do poder, se viu alijado de seus direitos, e nós estávamos ainda no rescaldo, né, do crash da Bolsa de Nova York de 29, a terça-feira e quinta-feira negra. Então a situação era lastimosa. E então o São Paulo acabou sendo sitiado por homens de outros estados, governantes que nunca estiveram e que eram, segundo a ótica das lideranças paulistas, incapazes. E hoje, se a gente analisar, não faz muito sentido que um homem que era um militar de carreira se torne um governador. A gente precisa que a pessoa tenha um preparo específico para aquilo, né? Então, o ano de 1931 é uma crise gigantesca no estado de São Paulo, né, onde o estado aqui estava amordaçado, e o governador era o João Alberto Lins de Barros, que era um pernambucano de fora, não era aceito, né? Ele não nada, né? O estado, uma crise, uma pior que a outra, e a ingerência era completa, né? Então ele teve que abandonar o poder e tal. Coloca-se um outro interventor também nomeado por Getúlio Vargas, o que chateava. Oi, Fernando, pode acrescentar quando você quiser, meu irmão. Armando Salles? Não, o Armando Salles foi governador em 1935. O que veio depois do João Alberto Lins de Barros foi o Laudo de Camargo. Laudo de Camargo. E aí, o doutor Laudo de Camargo foi colocado no poder por Getúlio Vargas, mas ele era um títere, tanto que ele nem durou tanto. O povo pressionou, as lideranças aqui pressionaram e ele teve que sair. Então colocaram um outro pior ainda, que era o Coronel Rabelo, que iniciou seu mandato no final de 31 e vai até março de 32, quando Getúlio Vargas novamente tem que, por pressão, livre e espontânea pressão, tem que colocar um outro interventor que os paulistas queriam, que no caso é um interventor civil e paulista. Porém, ele pegou o Pedro de Toledo, que era um homem que havia sido ministro plenipotenciário durante a Primeira Guerra e tal, já estava longe da política há 20 anos, e era mais um títere do Getúlio Vargas, um assinador de papéis. E não deu muito certo, embora depois ele tenha se enveredado para o lado dos constitucionalistas de São Paulo, né? Então, nós estamos numa crise gigantesca. Eu acho que não temos tempo para ficar pontuando quais são, mas para que se entenda tudo isso, são diversos problemas econômicos, políticos e sociais. Tá? Vale lembrar também que uma coisa que chateou muito e que é preponderante é a liberdade que foi dada ao Partido Comunista do Brasil aqui, que passou então a concitar os operários,
E vocês já sabem, né? Uma ditadura do proletariado não é legal. Nenhuma ditadura é legal, né? Então, enfim, são crises sucessivas e problemas financeiros, gente com fome na rua, sem poder andar na rua direito, né? Não tínhamos leis, né? Então, isso foi inflamando a população. Claro que havia uma elite que fomentava que a população pleiteasse seus direitos publicamente nas ruas, né? Claro que havia isso, não há como negar. Mas onde não há liderança, não há nada, né? A gente precisa de um direcionamento, alguém que vá guiando pelo lado certo, e o povo viu que realmente o melhor a fazer era pleitear a Constituição, né? E das maneiras que pudessem ser. E no caso aqui, foi fazendo uma guerra. Quando mais especificamente, professor, estourou a guerra, estourou a revolução e os homens foram para corpo a corpo? Olha, nós temos 3 datas importantes. O 25 de janeiro é um movimento que acontece lá na Praça da Sé, onde, para se comemorar o aniversário da cidade de São Paulo, organizam-se um grande comício. São Paulo, naquele ano, tinha na capital 1 milhão de pessoas. Em torno de 150 mil participaram daquela manifestação na Praça da República, onde vários próceres paulistas se revezaram ao microfone, pontuando o que queriam e a importância de se manifestar. Esse é um ponto importante para que a gente entenda hoje, porque quando a gente vê na Paulista 2, 3 milhões de pessoas, a gente pensa, com quem que eles aprenderam que sair na rua, né, faz-se valer a voz do povo e a voz de Deus? Foi na Revolução de 32. Né? Foi lá que a gente viu, né, que o povo unido consegue mudar tudo. Né? Então foi isso que aconteceu no dia 25 de janeiro. Depois nós temos uma outra manifestação no dia 24 de fevereiro, também na Praça da Sé, onde o povo concitou também a Constituição, e por fim o 23 de maio. E o 23 de maio, por incrível que pareça, era um grupo muito menor de pessoas, né? E acabou gerando, dando o resultado que o nosso querido Fernando já falou aqui, que é o 23 de maio, na Praça da República, a morte do MMDC. Então esses movimentos, essas passeatas, que eram pacíficas, né? Embora o 23 de maio tenha tomado um corpo mais violento, ela gerou então aí o que podemos chamar de movimento constitucionalista, né? E esse movimento constitucionalista que engloba tudo isso, as manifestações, insatisfação, ela gerou a guerra. Então eu cito essas 3 datas, 25 de janeiro, 24 de fevereiro e 23 de maio. Pode-se dizer que a guerra de 32 começou no dia 23 de maio. 23 de maio, a data então que explodiu e aí partiu para o confronto, é isso? Exatamente, porque no dia 23 de maio é uma tentativa de empastelamento da sede do Partido Popular Paulista, a antiga Legião Revolucionária, que era um partido político de militares que são os tenentistas. Né? Os tenentistas se organizaram porque haviam, digamos assim, se a gente colocar no papel quem eram aqui, quem brigava com quem. Nós temos o Getúlio Vargas, que podemos resumir como Aliança Liberal, nós temos os tenentistas e os paulistas, né? Então eram 3 forças que se digladiavam, né? Então, assim, os tenentistas brigavam até com os próprios aliados, que eram da Aliança Liberal, né? Então, os paulistas tentaram, e o nosso problema maior aqui em São Paulo eram os tenentistas do Partido Popular Paulista, a Legião Revolucionária, que era comandado pelo general Miguel Costa, que era presidente do partido, comandante da Força Pública e secretário de Segurança Pública. Ele tinha os 3 cargos aqui. Então veja como ele era realmente muito poderoso. Um grande militar, ele é avô de um amigo meu, eu adoro a figura do general Miguel Costa, respeito muito, mas naquele momento ele foi inimigo do povo de São Paulo. Né? Claro que cabe aí uma reflexão, e isso pode ser analisado melhor, mas se a gente analisar a maioria, ele era inimigo do que o povo pleiteava. Haja vista que ele tinha uma certa ligação com o Getúlio Vargas e queria o poder da forma que queria. Porém, desse jeito, essa briga então gerou que os paulistas fossem até a sede do Partido Popular Paulista, presidido pelo Miguel Costa, e lá fizessem uma investidura de empastelamento. Lembrando que empastelamento não é fazer pastéis. Empastelamento é quando você... Exato, não é. É quando você emprega a violência
a um local que tem uma produção intelectual ou informativo, por exemplo, você tem uma revista ou um jornal, você vai lá, depreda o escritório, quebra as máquinas, eles não conseguem produzir nada intelectualmente, não conseguem colocar no papel suas ideias. Então, fazendo isso, você alija, né, a força dessa instituição. Então, a ideia era essa, ir até a sede do PPP, no dia 23 de maio lá, na manifestação às 11h30 da noite, na Praça da República, emparcelar a sede do PPP, mas chegando lá, essa massa de em torno de 300 pessoas foi repelida, né, com tiros, e aí nós temos as 5 mortes e os 16 feridos, né? Aliás, 15 feridos. Então aí é que quando eclode mesmo o movimento, na verdade ele não eclode, na verdade começa a preparação para a eclosão que vem no dia 9. Que dia 9 de julho foi o dia fatal mesmo. Foi o dia da guerra, né, Fernando? Manda aproveitar, Fernando, tá aqui o pessoal acompanhando a gente, o Daniel Portilho, a Leise Ribeiro Bosso, o Nais de Jesus, o Glauber Rodrigues, a Elisete, minha esposa, eu, o Dudu e o Vanderlei, que está fazendo aniversário hoje, acompanhando lá do Principado de Eleutério. Tem o Glauber Rodrigues fazendo uma pergunta aqui. Em relação ao poderio bélico de São Paulo, houve restrições após a Revolução? Ainda hoje temos alguma restrição nesse sentido? Olha, o Fernando pode responder essa então vou passar para o Fernando essa daqui. Mas deixa eu só dar uma pitadinha importante que ele vai complementar aí. Em 30, quando Getúlio Vargas assume, no dia 3 de novembro, no mês seguinte, em dezembro, ele faz um decreto retirando da Força Pública de São Paulo 2 armas que haviam, que era a aviação e a artilharia, porque a Força Pública ela tinha uma configuração de um de um grande exército, né? Era a maior força bélica da América do Sul, era a Força Pública de São Paulo. E aí ele faz esse decreto onde ele retira diversas armas, ou seja, ele dá um déficit bélico brutal na Força Pública, no estado de São Paulo, e São Paulo fica quase que desarmado, mas às vezes assim eles fizeram o milagre da guerra de 32. E aí eu acredito que hoje ainda tem esse déficit bélico aqui em São Paulo, mas o Fernando pode nos ajudar melhor. Então, Fernando, a pergunta passa para você. Após a Revolução de 32, finalizada ali em 2 de outubro, né, os líderes vivos, obviamente, da Revolução Constitucionalista foram presos, dentre eles o general Klinger, que cuidava das tropas do Mato Grosso do Sul e paulistas, o então coronel Euclides de Figueiredo, depois general Euclides de Figueiredo, pai do João Batista, nosso ex-presidente, e dentre outros líderes da Revolução que foram presos e exilados, foram para Portugal e por lá ficaram por um bom tempo, mais de ano com certeza, depois receberam a anistia, voltaram para o Brasil, tanto que o então coronel se consagrou general, e os líderes, os combatentes de 32 não eram mais considerados prisioneiros do Estado Federal, mas heróis. E até que em 1954 foi instituída a Sociedade de Veteranos de 32, MMDC, a qual servia como uma caixa, um fundo de assistência para as viúvas dos heróis mortos e para os heróis que voltaram mutilados ou desempregados ou de alguma forma com distúrbios mentais, porque a guerra não é fácil, parece muito bonito, muito bucólico ou romântico, né, falar ou depois desfilar com os uniformes, com as medalhas, mas a guerra é feia, é uma coisa muito feia. Eu sou policial há 20 anos e antes disso fui militar da arma de infantaria e estive em alguns combates enquanto militar reais, não foi nem treinamento e nem... Simulação. Não. Eu tenho alegria e quero aqui expressar a minha alegria de estar aqui com vocês hoje, porque muitos dos meus amigos e irmãos em armas não estão mais.
Inclusive, JP, quero abrir um parênteses e pedir a Ivênia aqui também para o nosso professor Rodrigo, nosso irmão, para reverenciar o 7º dia do passamento do senador Major Olímpio, irmão em armas e de ideal, membro da Sociedade Veteranos de 32, agraciado com a medalha Coronel Francisco Vieira, do Núcleo MMDC de Itapira, em sua primeira edição, na sua inauguração lá no Obelisco do Ibirapuera, em 5 de julho de 2019. Tá? O decreto da medalha é de novembro de 2018. Em 5 de julho nós conseguimos o privilégio de inaugurar essa medalha no Obelisco de Ibirapuera, no Mausoléu do Soldado Constitucionalista em São Paulo. Dentre outras personalidades, eu quero aqui citar e enaltecer a grande figura do senador Major PM Sérgio Olímpio Gomes, que muito nos honrou com a sua presença e com a sua luta por mais decência nesse país, né? Desde o governo Dilma, ele vinha forte com as denúncias e com os protestos, até mesmo no âmbito estadual, ele era um senador paulista, e que, né, discutia muito a legalidade de certos atos do governador atual e que, infelizmente, foi acometido aí pela doença e veio a falecer uma semana atrás. Então, aqui, a nossa reverência, a nossa prece e o nosso agradecimento, mais uma vez, ao senador Major Olímpio, à sua família, aos seus amigos, que tenham aqui a nossa mais profunda gratidão e voto de pesar, tá bom? Muito bem, né? Vamos para o último bloco comercial, rapidinho a gente volta daqui a pouquinho com as considerações finais, tanto do professor Rodrigo Gutenberg, como também do Fernando Nastre Palmieri. Pintão, o rei do frango frito. Delivery pelo fone WhatsApp 99265-7804. Salva aí, 99265-7804. Pintão, Avenida Castro Alves 296, Itapira. Funerária Itapirense. Plano assistencial Aliança Familiar. Descontos em médicos, dentistas, exames, fisioterapia. 3863-6819, 3863-6820. Rua Rui Barbosa, 123. Mãos que guiam e orientam nas horas difíceis. Laboratórios Medilabor e Italab. Excelência em exames laboratoriais, inclusive para Covid. Supervisão da doutora Roberta Carmona. Rua Duque de Caxias, em frente ao Pronto Socorro da Santa Casa. Fones 3863-1472 e 3843-2807. Muito bem, voltando com o programa Personalidades e Destaques, aqui na Itaplay, Moji Play. Estamos falando de Eleutério. Eleutério fabrica essa cachaça aqui, ó, que é a cachaça artesanal orgânica do Barão. Lá com a dona Nícia, o Leandro, a Graciela e o Gabriel. Eu trago sempre um litrinho para eles aqui, eles nem estão deixando o litro vazio comigo aqui, mas já estão ficando até com 1 litro já. Bom, estamos no fim do programa, Fernando. Prazer tê-lo aqui, mais uma entrevista que a gente faz, mais uma participação especial do professor, conhece demais a Revolução de 1932, parece que está na veia, ele faz sem papel, ele faz tudo de cabeça. Eu quero agradecer de coração a sua participação aqui, eu tenho certeza que muita gente ficou sabendo de coisas, inclusive eu, que eu não sabia. Obrigado, então. Eu que agradeço, JP, a todo o pessoal da Itaplay, Moji Play TV. Eu queria também fazer reverência ao presidente da Sociedade Veteranos de 32, Dr. Carlos Romagnoli, vice-presidente, comendador Luiz Fernando Marcondes, ambos herdeiros dos heróis combatentes de 32 e que mantém viva essa chama acesa em todo o estado de São Paulo e no Brasil. Lembrando que os heróis de 32, jovens, Martins Miragaia, Drauzio Camargo, estão inscritos no livro de aço de heróis nacionais
lá em Brasília. Então, é importantíssimo que a gente enalteça a nossa própria história, a nossa identidade como cidadãos, porque sem história, um povo não tem futuro. Sem uma bússola, você não tem um norte, você fica perdido. E, infelizmente, faço aqui um apelo a todos os pais de jovens que expliquem, oportunizem a cultura, a educação, a verdade aos seus filhos, que não fiquem apenas no videogame, que não fiquem apenas no WhatsApp, na brincadeirinha da internet, até muitas vezes perigosa. Tomem muito cuidado. Como eu disse, eu sou policial civil e como herdeiro dos policiais que combateram e morreram, deram tudo por São Paulo em 32, nós até hoje mantemos esse legado de servir a população e de garantir a lei e a ordem pública. Eu gostaria de agradecer e dar um grande abraço a todos os irmãos, tanto civis como militares, a todos os profissionais da saúde que se mobilizaram e trabalharam muito, não só em 32, mas ao longo de todos esses últimos 14 meses no Brasil e no mundo, né? O meu grande abraço a todos os educadores, professores e professoras que, de uma forma ou de outra, nessa pandemia, vem se desdobrando para manter também o ensino com algum nível de qualidade, que não deixem a peteca cair, que não deixem as crianças e adolescentes e jovens sem educação básica. Isso é muito importante. E a todos os empresários, comerciantes industriais que mantenham-se firmes na missão de manter a economia rodando, importantíssimos seus patrocinadores, para que mantenham a sociedade viva. A gente não pode viver apenas de história, ou só de lenda, ou só de promessas políticas, mas nós precisamos ganhar e garantir o pão de cada dia, honestamente, com o esforço e o fruto do nosso trabalho. Tá certo. Obrigado. Professor Rodrigo, muito obrigado pela sua participação. Você tem aí uns minutinhos para suas considerações finais, coisas que eu não te perguntei, que você gostaria de falar, de explanar, fica à vontade. E agradecer você arrumar um lugar na sua agenda aí para nós atender via live, mas ficou muito boa. Pelo menos aqui eu tenho a imagem nítida. Você está cada dia mais bonito, viu? Está mais magro. Está mais magro, emagreceu, cara. Já tem aí 16 off, é o amor, né? Namorada nova, as coisas acontecem. Que isso? Como é que é o negócio? Bom, namorada nova, o amor acontece e a gente melhora, né? Tem que alguém chegar para dar Esse é o conceito de desenvolvimento e evolução. Exato. A gente tem que estar sempre melhorando. Poxa, bem legal. Bom, eu tenho que agradecer primeiramente a prestação de serviço que fazem, a confiança em me convidar para poder... Isso. Porque, veja, a gente tem uma responsabilidade, estamos falando para toda Itapira e região. Itapira é uma cidade importantíssima, né? Então, liguei meu celular aqui e estava tocando. Então, parabéns aos senhores aí por fazer essa prestação de serviço tão importante, porque veja como é doente a nossa sociedade. Ela tem algumas coisas a serem melhoradas, claro, e esse tipo de iniciativa ajuda muito a população. Eu tenho certeza que hoje aí muitas pessoas vão olhar diferente para si e para a própria história, né? Agradeço muito ao Fernando Palmieri também, porque quando eu estive em Itapira pela primeira vez, eu conheci o Fernando, o trabalho do Fernando em loco. E aí a gente foi conversando, então eu falei, caraca, quanta coisa, e eu não estava sabendo. Eu já sabia que ele havia sido militar na Europa e tal, e eu já achava incrível, né? Então quando eu vi o que ele trouxe para a cidade, as melhorias, uma iniciativa difícil, arrastada, ele com uma equipe até acho que enxuta, né? Consegue então trazer esses benefícios. Não tinha escotismo em Itapira, né? Por exemplo. E a memória de Itapira na Revolução de 32 estava bem esquecida. E hoje, como historiador, eu reconheço a relevância do Fernando aí. Não estou puxando sardinha nem nada, mas eu acho que deve ser, sim, falado, porque iniciativas como a do JP, como a do Fernando, elas têm que ter espaço, né? Então eu agradeço muito de poder estar aqui trabalhando junto com vocês e, nas prerrogativas da Sociedade Veterana de 32, agradecer aos nossos presidentes.
Dr. Carlos Romagnoli e o senhor Luiz Fernando, que estão aqui em São Paulo segurando as pontas da sociedade para que nós possamos, então, trabalhar e vir aqui falar, né? Nesse momento eles estão lá se debatendo e fazendo as coisas acontecerem. Então veja como nós temos aí uma união gigantesca, né? Juntos, assim, somos mais fortes. Então eu agradeço a todos pela oportunidade e um grande abraço. Muito obrigado, professor Rodrigo Gutenberg, direto da Capital Bandeirantes, para prestar essa maravilhosa matéria, esclarecedora, alguém que fala com propriedade, isso é muito importante. Beijo no seu coração, muito obrigado. E você está devendo uma visita lá para nós comermos aquela feijoada prometida há tanto tempo. Nas trincheiras de Eleutério ali, né? Nas trincheiras de Eleutério. Legal. Pois é. JP, só um segundinho, rapidinho. Tranquilo, à vontade. Falando do núcleo MMDC de Itapira e da Sociedade Veteranos 32, dois recadinhos rápidos. Primeiro, um abraço e um agradecimento também a toda a minha equipe de diretores e membros efetivos do núcleo MMDC. Eu vou falar assim genericamente, porque eu não quero esquecer o nome de nenhum deles, mas toda a diretoria, todos os membros do núcleo, estamos de portas abertas para novas adesões, como a Sociedade Veteranos está também através do site www.mmdc.org.br, tá bom? Entrem lá, é possível mandar a sua ficha de filiação pelo site e lá vocês vão ter mais informações, telefones e e-mails de contato para se filiarem e ombrear essa luta conosco, que é muito gostosa, tem muita gente envolvida, políticos, profissionais liberais, profissionais da área de segurança, de saúde, educação, advocacia, todos os segmentos da sociedade, para fazer juntos um país melhor. Legal. Obrigado. Bom, agradecer aqui também o Daniel Portilho, a Leise Ribeiro Bosso, a minha esposa Elisete, o Dudu, que estão acompanhando, também o Nais de Jesus, está dando boa tarde a todos, o Glauber Rodrigues, que fez até a pergunta, né? O Antônio Valdir Ackler e o Flávio Ribeiro de Valmar, que aqui não lembro mais o nome. Batalhão do Rio Grande do Norte, Frente Eleutério, os saúdam. Então, acho que é com você isso aí, né, Fernando? Flávio Ribeiro do Valmar. Tem mais alguma coisa aqui? Está dizendo que é do Batalhão do Rio Grande do Norte, Frente Eleutério, o saúda. Então, obrigado ao Daniel Portilho, meu grande irmão, parceiro, a Ana Beatriz Abud Faria. Falei de você, quero conhecê-la pessoalmente e parabéns pelo seu programa, viu? Você tem uma... Como interage legal, viu? Muito bem articulada, parabéns pelo programa. Eu agradecer mais uma vez a minha equipe aqui, meu querido Rafael Bertanho, o André, meu querido doutor José Hortêncio Franschini, Fernando, boa tarde, e também ao Rodrigo Gutenberg, lá direto da Capital Bandeirantes, explanando com muita vivacidade, conhecimento de sobra sobre a Revolução de 1932. Um abraço mesmo. Obrigado a todos. Obrigado, minha gente. Casa das Telhas e Madeireira. Cobre qualquer orçamento. Aceita todo tipo de cartão de crédito. Tradição, qualidade e credibilidade no mercado de telhas e madeiras. Casa das Telhas e Madeireira. Avenida Cira Aparecida Vieira Serra 219. Telefone 3863-2048. Combal. Variedade de modelos e ótimos preços em ventiladores, calçados para trabalho com tecnologia alemã e biqueira de PVC. Tudo em elétrica e iluminação para a sua residência ou comércio. Avenida Brasília 340, Jardim Magali. 3863-5024. Colégio Objetivo Itapira. Matrículas abertas. Informações 3863-3303, WhatsApp 99930-4672 ou acesse objetivoitapira.com.br. Pintão, o rei do frango frito. Delivery pelo fone WhatsApp 99265-7804. Salva aí, 99265-7804. Pintão, Avenida Castro Alves 296, Itapira. Funerária Itapirense. Plano Assistencial Aliança Familiar.
Descontos em médicos, dentistas, exames, fisioterapia. 3863-6819, 3863-6820. Rua Rui Barbosa, 123. Mãos que guiam e orientam nas horas difíceis. Laboratórios Medilabor e Italab. Excelência em exames laboratoriais, inclusive para Covid. Supervisão da doutora Roberta Carmona. Rua Duque de Caxias, em frente ao Pronto Socorro da Santa Casa. Fones 3863-1472 e 3843-2807. Moi Pneus, revenda autorizada Michelin, centro automotivo de revenda de pneus, alinhamento, balanceamento, suspensão, acessórios, tudo com excelente atendimento, economia e serviços de primeira. Loja 1, Avenida Castro Alves, 253, Itapira. Loja 2, Avenida Mogi Guaçu, 3477, na divisa Mojimirim-Mogi Guaçu. E Loja 3, Rec Center, Rua Helena de Moraes Trane, 506, Parque Santa Bárbara, em Itapira. Cristália, um complexo industrial, farmacêutico, farmoquímico, biotecnológico e de pesquisa. Desenvolvimento 100% brasileiro. Seu portfólio tem 350 medicamentos em cerca de 500 apresentações. Cristália, sempre um passo à frente. Pesqueiro Recanto do Trevo. Que tal uma boa pescaria em um lugar lindo e familiar, com farta variedade de espécies e reposição contínua? O local perfeito para momentos relaxantes é Pesqueiro Recanto do Trevo, no final da Rua Lindóia.